Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, estamos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que tem como título Reencarnação. E, nesse momento, André Luiz vai junto com Alexandre para visitar o casal Ambiente Doméstico de Adelina e Raquel. E quando ele chega no ambiente, a gente vê que é uma dificuldade de comunicação entre o casal. É interessante que ele faz até uma observação, né? Quando o casal não conversa. Isso, é interessante. O amor está distante do santuário doméstico quando o casal perde o prazer da conversa. E é interessante fazermos uma avaliação dentro da nossa casa com o nosso companheiro, às vezes, até quem não é casado, que mora com uma irmã, que mora com a mãe, ou às vezes mora sozinha e tem uma empregada doméstica que vai em casa, ou tem uma faxineira que vai em casa, e que se não se estabelece
um diálogo. A convivência não é necessária. E às vezes a gente foge do diálogo. Ontem eu estava assistindo um filme que a pessoa morava sozinha e falava que ela fazia de tudo para não se encontrar. Ela tinha uma empregada que ia fazer faxina na casa dela. E ela fazia todo o possível para não encontrar com essa pessoa. Deixava sempre bilhete na hora de sair, se comunicavam por bilhetes. E acaba que a gente começa, sem perceber, entrando numa clausura emocional. E isso é com o marido. Às vezes a casa está cheia, tem marido, tem filho, tem um monte de gente morando dentro da casa, e a pessoa vive numa solidão. E quem está vivendo essa solidão deve se questionar, por que isso? Há mais ou menos um ano, o programa gravado, né? Nós tivemos no Globo, no Jornal Globo, uma reportagem naquele caderno de saúde sobre a solidão. E a pesquisa mostrava que havia mais gente adoecendo de solidão do que de depressão. Olha que interessante. Nós achamos, né, Berenice, que a depressão é o mal do século. Mas a ciência vem descobrindo isso. E aí ele vem falando dos isolamentos. Porque às vezes a pessoa assim, mas eu tenho as redes sociais. Mas muitas vezes na rede social ele é um personagem. Exatamente. Ele traça o perfil que ele quer e ele vai se relacionar com outro que vai mostrar o perfil que ele quer também. E tudo assim muito inventado. Exato, é uma fantasia, não é? E essa troca vibracional é necessária entre nós. E muitas vezes criamos o hábito de viver nessa fantasia, nesse fingimento. Tem até uma música acho que é Dericó, né? Que você finge que me ama e eu finge que acredito. Que acredito, a criatura acaba então, isso. Se cria um personagem ali, você dá a dica para o outro ser aquilo para te agradar e vice-versa. Só que é um castelo de cartas, sem solidez. E aqui ele está chamando a atenção para um casal que não conversa. Ela até tenta puxar um assunto com ele, mas ele não conversa. Ele responde por monossílabos, né? Como naquela situação assim, me deixa em paz, né? Isso. E conversar é um treinamento. Exato. A gente buscar uma conversa, a gente perguntar, a gente ouvir. Trocar as angústias, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de mostrar o nosso lado frágil pro outro, né? E quando eu tenho esse relacionamento com o outro assim, o outro vai ter comigo também. Quando, na verdade, desabafa muito, desafoga muito, a gente mostrar dificuldade pro outro. Porque muitas vezes o outro vai até nos oferecer uma chance de encaminhar aquela dificuldade. Né? E o que você está falando, Deus, é uma coisa muito séria, porque às vezes a pessoa não quer falar com medo de aquele outro pegar aquela informação e fazer dele refém. Isso. Mas a gente, com isso, vai aprendendo a escolher os nossos ouvidos, a escolher quem você vai conversar determinada coisa. Eu gosto muito de conversar. Eu procuro sempre conhecer pessoas novas, conversar assuntos novos, mas eu tenho determinados assuntos que eu só comento com determinadas pessoas, porque você vai aprendendo a ser seletivo também. Olha, em determinado momento, Berenice, da minha vida pessoal, né? Eu estava, assim, pensando nas dificuldades de relacionamentos que são comuns entre nós, né? Mas eu tinha cuidado, assim, a quem conversar. Já que eu e o marido somos do mesmo centro, né? Então você fica até com cuidado de expor o outro e criar uma situação complicada. E naquele momento, então, altivo ainda encarnado, eu escrevo o Dr. Herman. Sobre, assim, eu tinha muito cuidado com quem conversar, né? E achava só de conversar através da prece, com a espiritualidade e tudo, a fim de não expor o companheiro. E ele falou assim, não tenha medo disto, mas escolha 2 pessoas que sejam suas confidentes nesse aspecto. E eu realmente teve 2 pessoas que eu escolhi, né? E que me deram assim, porque as 2 também, é muito interessante, tinham passado por dificuldades semelhantes na questão do relacionamento, na questão da convivência. E no que eu conversava com elas, a gente se desafogava, né? E a partir dali, foi tão interessante que eu resolvi a questão. Olha só, pela conversa, por ter um confidente, quando na verdade, quando eu ficava lá, fechadinha no meu mundinho, eu só ia complicando porque eu começava a ter suposições.
É verdade. Então é importante a beça isso. Agora, é claro que não é você sair, abençoar a vida para todo mundo, que infelizmente há pessoas que usam isso, né? Exatamente. Emmanuel fala numa página que há companheiros que se especializam em identificar as zonas extracorpóreas do próximo. Isso é interessantíssimo. Então tem gente que até gosta, tá vendo? Então fulano não é tão perfeitinho assim, não. Olha só como é que é. E vão usar aquilo como um desfavor, né? Mas existem aqueles irmãos que a gente pode confiar. E o diálogo faz a gente crescer. Mas alguém pode estar pensando, mas é muito difícil dialogar, porque às vezes você começa a falar uma coisa, aí a pessoa toma a palavra, te corta, mas isso também é um aprendizado. Isso. Porque eu tenho uma amiga que ela me ensinou muito no silêncio. Eu sempre fui muito afobada para falar, e aí ela começava a contar e aí eu ia interromper. E toda vez que eu interrompia, ela ficava calada. E aquilo ali começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que eu estava atropelando a conversa, e toda vez quando eu atropelava, ela se calava imediatamente e ficava olhando para minha cara. Então, com isso, ela me ensinou a respeitar num diálogo. Ou seja, naquele momento também eu tive a maturidade de perceber aquele ensinamento. E a vida é assim. Nós não podemos esperar que, mas se eu estou falando sobre o meu problema, a outra pessoa tem que escutar. Mas às vezes essa pessoa também não está madura o suficiente para isso. E os dois estão crescendo. E é essa posição, né, Benício? Nós não estamos prontos. Porque a gente às vezes cria uma autoimagem, assim, eu estou pronto, eu estou perfeitinho. E daqui a pouco alguma coisa vai destruir nosso castelo. É verdade. Que é de ilusão, não é? Quando a Benício falou em castelo de carta, eu lembro muito, né, que a gente criança, muitas vezes os nossos pais, né, colocavam o baralhozinho pra gente fazer o castelo, que era a questão da paciência, né? Montar aquele castelo todo, que era justamente a forma de ocupar a gente. Então a criança com a coordenação motora, com a dificuldade, ia fazendo, estava lá no segundo andar, quando estava no terceiro, aí de repente alguém passava e dava um soprinho. E aí aquilo caía, a gente, que pena. Começa novamente a coisa. Então assim é na nossa alma, né? Tem coisas, e a gente que é religioso, não, a gente sabe que o programa não atinge não só o espírita, mas há uma gama de companheiros. A gente que é religioso tem que ter muito cuidado, que a gente às vezes acha que é aquilo que a religião diz ou que a gente prega. Ou até que a gente gostaria de ser, né? Gostaria de ser, exato. Até o que os outros dizem, porque muitas vezes a pessoa convive com você naquele momento de pregação, ou de evangelização, ou de trabalho no bem, e a pessoa fala assim, mas fulano é tão bom. E aí o marido às vezes fala assim, né? Fica com ela. Quer ficar com ela só um diazinho pra ver? Porque quem convive no dia a dia é verdade. Que sabe quem a gente é, né? É bom para uso externo. Exato, né? Se colocar em uso interno, a questão muda de figura. Exato. Então isso é bom pra gente até começar, porque aí eu começo a ver que eu não sou aquela perfumaria. E aí eu vou entender também que o outro não é. Isso. E nós vamos entender o outro a partir do momento que a gente começa a se entender. Exato. Muitas vezes nós achamos que somos, como a Deusa está falando, né? Somos melhores do que somos. E aí é interessante assistir filmes onde exige assim um limite muito grande assim de forças, de pensamento, etc. E a gente se perguntar, se eu tivesse essa condição, eu agiria dessa forma? Filmes de casos reais, que envolvem grandes tragédias familiares ou flagelos mesmo da natureza, e que as pessoas convivem com aquela situação no limite tal de nervos, que muitas vezes eu falo, nossa, eu com o conhecimento que eu tenho, eu não suportaria aquela situação. Eu tenho nítida consciência sobre isso. E muitas vezes é uma pessoa que não tem nenhum cunho religioso, é uma pessoa que não tem esse conhecimento, pelo menos nesta existência, é um conhecimento religioso, um conhecimento da imortalidade da alma, um conhecimento da reencarnação, e passa com a dignidade, com a resistência moral muito grande. E isso, quando eu vejo em filmes de casos reais, muitas vezes eu me pergunto, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como é que eu reagiria? E para te falar a verdade,
tem determinados filmes que eu não consigo nem me colocar no lugar daquela pessoa, porque eu acho que eu não conseguiria agir. Berenice, é o exercício da humildade. Porque, na verdade, o que é humildade? A gente aprende isso, né? Humildade não é no livro O Ser Consciente. Joana de Anjos fala sobre a humildade e a abnegação. O ser consciente. E ela fala assim, humildade não é não é timidez e não é relaxamento, porque às vezes você, fulano é tão humilde, ele nem fala, né? Ele nem expressa sua opinião. Olha só como é que ele veste, se veste todo assim, muitas vezes é desleixo, é descuido, né? Ela diz que humildade é você saber exatamente o que você é capaz e o que você não é, que é o desafio pra gente. Porque muitas vezes na cabeça eu sou capaz de tudo, né? Mas quando eu começo na execução, eu vou ver que não é bem assim. É interessante, tem um filme muito antigo, ele é preto e branco, é com Henry Fonda, é novinho, pra você ver como o negócio é antigo, chamado 12 Homens e uma Sentença. Esse filme é belíssimo, é de uma profundidade muito grande. Esse filme ele trata o seguinte, acontece um crime, um filho mata um pai. E a primeira cena do filme é o encerramento do julgamento. O promotor concluindo que o menino matou o pai. Mas para isso, como no estado tem a pena de morte, existe 12 jurados, que são 12 homens, que vão determinar se aquele menino é culpado ou inocente. Se ele for culpado, ele vai para a cadeira elétrica. Se ele for inocente, ele é libertado. E aí, esses 12 homens, eles entram numa sala para dar a resposta. Só que o juiz fala que a resposta tem que ser unânime. Tem que os 12 chegarem à conclusão se o garoto é culpado ou inocente. Então, isso aí são os 5 primeiros minutos do filme, é essa situação. Só que quando esses homens entram para a sala para determinar isso, o filme, começa a intensidade do filme. Cada um começa a julgar mediante as suas necessidades externas e os seus conceitos e conflitos íntimos. Um queria que aquele julgamento acabasse logo porque ele tinha uma entrada para assistir o jogo naquele dia, um final de um campeonato muito importante. E cada um quer decidir rapidamente porque cada um tem o que fazer. Ao invés de ficar ali, porque o jurado ele é convidado pelo Estado para ser júri. Exato. Então tem um comerciante, tem um que trabalha, então cada um deixou de fazer os seus afazeres porque foram convocados para ser o júri. E o Henry Fonda, ele é um arquiteto que também foi convocado ali na cidade para ser um júri. E aí ele percebeu que estava todo mundo muito apressado para julgar, porque cada um estava preocupado com a sua vida. E aí ele começou a levantar algumas questões. E aí eu não vou falar porque é o cerne da questão desse filme, que se chama 12 Sentenças, 12 Homens e uma Sentença. E eu comecei a me colocar no papel de cada um. E começamos a ver que não somos muito diferentes na hora que a gente vai fazer um julgamento. Mas é interessante assistir esse filme se colocando no lugar de cada um, porque tem os que têm bom senso e os outros que não têm. E nós percebemos no momento que nós temos bom senso e no momento também que nós não temos o bom senso quando entra em conflito com algum interesse nosso. Isso é aprendizado. Às vezes, nós não gostamos dessas descobertas íntimas, mas isso facilita o nosso autoconhecimento para podermos o quê? Dar um passo adiante. Eu recomendo muito esse filme, 12 Homens e uma Sentença, para cada um analisar, apesar de ser um filme muito antigo, ele é um filme assim muito profundo, né? Então, a gente vai continuando, né? Quando Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nessa noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a mão direita sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu,
mostrando um novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que ficar triste em casa? Enquanto o pai seguiu o diálogo sobre forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra voluntário para refletir nos problemas que interessam de perto a ele. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. É muito interessante essa questão aí, porque tem um aprendizado assim enorme para todos nós. Primeiro, o conflito, muitas vezes que acontece no casal, é de um queimar a imagem do outro, que é uma coisa comum. Não só dentro de casa, mas no ambiente de trabalho, às vezes num círculo de amizade, sempre está apontando algo negativo do outro para... Expondo o outro, expondo. Né, gente? Aqui a gente está vendo que ela tem um caráter. Ela é uma pessoa mais equilibrada, ela é uma pessoa de bom senso e que ela percebe, essa mãe percebe nitidamente que não vale a pena colocar o filho contra o pai. Na verdade, no primeiro momento a gente pode até estar achando que ela está colocando panos quentes. Exato. Né? Tipo, mas eu vou ficar sempre então iludindo a criança com relação ao caráter, ao jeito do pai? Ou devemos realmente falar a verdade, como é que é aquele pai? Aqui, nesse caso, né? Pai, mãe e filho. Isso também é tudo muito relativo, porque às vezes ela tá tendo essa percepção real, e é essa percepção real mesmo que está acontecendo. Porque quando agora formos lendo esse capítulo, nós vamos ver a influência que esse homem também está sofrendo, a perseguição dele mesmo, da mente dele, do passado dele, de uma encarnação para trás. Ou seja, ele não está fazendo isso porque ele não gosta da família, porque ele é uma pessoa arrogante, porque ele é egoísta, porque transcende a esses valores de egoísmo, etc. É uma coisa muito maior do que ele. É deixar que a pessoa descubra o outro, né? A gente tem uma experiência, Berenice, muito interessante de vida profissional. Nós trabalhamos durante 25 anos como a diretora, a nossa Cirlei, né? Uma pessoa muito querida, muito competente. E assim, muito ética, interessante, que naquele momento, agora a gente já vê que eu recebo até e-mail espíritas dela, né? Ela aposentou e tudo, mas ela não era alguém comprometida diretamente com nenhuma religião. Mas alguém que tinha uma formação sociológica, tudo isso, e assim, uma das pessoas mais éticas que eu já vi na minha vida, muito ética. E certa feita, ela recebeu um profissional, uma professora, e a professora veio com todas as anotações negativas, muito negativas mesmo, muito negativas. E das situações pessoais, de vida pessoal, e da questão profissional também. E ela recebeu essas indicações todas, ela fechou a folha, e ela não apresentou nem para a equipe que ela trabalhava aquilo. E a profissional, ao longo do tempo, se apresentou como alguém, a professor 2, alguém assim com desempenho excelente, mas muito bom mesmo, ensinando mesmo, se empenhando com o aluno, aquela coisa toda, né? Tempos depois, a gente veio saber pela própria profissional, assim, muito emocionada com a atitude dessa direção. Porque ela... Aí, naquele momento, todo mundo soube. A pessoa expôs mesmo, né? Que ela veio com todas as características negativas que ela até possuía.
Ela até possuía. Tinha alguns comprometimentos na sua vida. Mas naquele momento, observa só, em que a Cirlei chegou para ela e falou assim, olha, você está começando, aqui é uma vida nova. O que ficou para trás, ficou. Aqui você vai começar uma vida nova. Ela se comoveu com aquilo, aproveitou a oportunidade, porque ela chegou armada, né? Já sabendo que todo mundo tinha falado e tudo. E ela resolveu mostrar e exercitar uma outra face. Então ela cresceu como profissional. E ela fala que isso serviu até de motivação para ela mudar a vida pessoal. Olha que coisa interessante. Se aquela direção chamasse pelo menos alguns mais íntimos, né? Olha só, tá chegando fulano, mas toma cuidado porque fulano já tem um histórico assim, assim, assado. Com certeza, até a nossa visão com esse profissional seria diferente, porque quando a gente viu ela fazer tudo bem, aí você começa até a cercar, a ter o fulano como referência. Então, gente, a gente às vezes tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu estigmatizo o outro. É isso mesmo. E aqui nessa questão familiar, ele está deixando muito claro pra gente o nosso comportamento. Às vezes é comum o quê? Ou o pai ou a mãe mostrar para o filho quem é o outro. Isso. No caso aqui desse menino, ele está descobrindo por ele mesmo, né? Ele está percebendo que o pai está todo caladão e está triste. E é o menino que quer saber, vem cá, mas ele só está aqui assim em casa ou lá. Ela poderia falar, tá vendo? Seu pai na rua é um, né? É um. Aqui em casa é outro. Olha como é que ele trata a gente. Ela poderia fazer isso, que é fácil fazer isso, porque na hora que você está fazendo isso, você também descarrega, você alivia a pressão que está dentro de você. Mas ela aqui, com muita dignidade, está ensinando para a gente fazer diferente. Às vezes, eu já até comentei aqui antes, algumas pessoas vêm, recentemente um adolescente veio para mim reclamando muito do pai dela e tal, e quando eu percebi, ela estava fazendo a mesma reclamação que a mãe costuma fazer. E eu falei, olha, não é justo isso, porque você não pode esperar do seu pai uma coisa que ele não é capaz de dar. E deixa eu te falar uma coisa, quem escolheu o pai do filho foi a sua mãe. Porque todo mundo sabia como seu pai era. Nós éramos amigos há muitos anos. Então, quando ela começou a namorar com ele, que na verdade ele nem queria muito, ela forçou toda uma situação de namoro e de casamento e tal. Ela sabia como é que era o sujeito, como é que era o comportamento dele. Insistiu, teve um filho. Todo mundo sabe como é que essa pessoa é. Então, você não pode exigir um pai presente, amoroso, carinhoso, dedicado numa pessoa que nunca teve essa característica. Então isso é uma traição muito grande. E eu falei para ela, olha, minha filha, você está sendo contaminada pelo desejo da sua mãe de ter tido um marido diferente, um pai diferente. Só que quem escolheu foi ela. E vou te falar, seu pai não vai mudar. Você tem que trabalhar com essa situação. Ele pode mudar, mas ele não vai mudar porque você quer. Para te agradar, para que você tenha um super pai. Ou você se adequa a ele e com isso você vai aprender a se adequar com o chefe, com o marido, com o vizinho, com o mundo, ou você vai passar o resto da sua vida se lamentando como a sua mãe. E nós temos que ter essa consciência. Se tivermos a oportunidade de queimar alguém, vamos pegar essa oportunidade e transformar num bem. Sempre seguindo aqui esse exemplo que ela está dando. Mostrando para o filho que na verdade ele está com uma preocupação. E no fundo, nós vamos ver que essa preocupação dele transcende muito as questões emocionais. Porque isto está ligado a um passado que é muito forte na vida dele. Vamos pensar nessa questão e do diálogo familiar. Muita paz. Muita paz, irmão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz.
Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, estamos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que tem como título Reencarnação. E, nesse momento, André Luiz vai junto com Alexandre para visitar o casal Ambiente Doméstico de Adeline e Raquel. E quando ele chega no ambiente, a gente vê que é uma dificuldade de comunicação entre o casal. É interessante que ele faz até uma observação, né? Quando o casal não conversa. Isso é interessante. O amor está distante do santuário doméstico quando o casal perde o prazer da conversa. E é interessante fazermos uma avaliação dentro da nossa casa com o nosso companheiro, às vezes, até quem não é casado, que mora com uma irmã, que mora com a mãe, ou às vezes mora sozinha e tem uma empregada doméstica que vai em casa, ou tem uma faxineira que vai em casa, e que não se estabelece um diálogo. A convivência não é necessária. E às vezes a gente foge do diálogo. Ontem eu estava assistindo um filme que a pessoa morava sozinha e falava que ela fazia de tudo para não se encontrar. Ela tinha uma empregada que ia fazer faxina na casa dela. E ela fazia todo o possível para não encontrar com essa pessoa. Deixava sempre bilhete na hora de sair, se comunicavam por bilhetes. E acaba que a gente começa, sem perceber, entrando numa clausura emocional. E isso é com o marido. Às vezes a casa está cheia, tem marido, tem filho, tem um monte de gente morando dentro da casa, e a pessoa vive numa solidão. E quem está vivendo essa solidão deve se questionar, por que isso? Há mais ou menos um ano, o programa gravado, né? Nós tivemos no Globo, no Jornal Globo, uma reportagem naquele caderno de saúde sobre a solidão. E a pesquisa mostrava que havia mais gente adoecendo de solidão do que de depressão. Olha que interessante. Nós achamos, né, Berenice, que a depressão é o mal do século. Mas a ciência vem descobrindo isso. E aí ele vem falando dos isolamentos. Porque às vezes a pessoa assim, mas eu tenho as redes sociais. Mas muitas vezes na rede social ele é um personagem. Exatamente. Ele traça o perfil que ele quer e ele vai se relacionar com outro que vai mostrar o perfil que ele quer também. E tudo assim muito... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.